dentro da palavra, mas em especial a história de Esther, que eu conheci há uns 3 anos, mais ou menos. E Esther, ela foi como uma primeira Miss da história, né? E quando eu fui para o concurso Miss Brasil em 2019, eu me recordo que eu era Miss Espírito Santo, e na época meu pastor virou para mim e falou: Elis, lê a história de Esther. Esther, ela foi a primeira Miss e ela foi coroada rainha com o intuito de salvar o seu povo. Deus levou ela para aquele lugar para que ela fosse usada para salvar o seu povo. E desde então eu me apaixonei por aquela história e trouxe aquela história para a minha vida. É uma mulher que eu me inspiro muito e quero ser como ela. E eu separei uma palavra muito rapidinha sobre os 5 mistérios da rainha Esther. E o primeiro deles é não ficar presa à sua condição. Quem estiver com a Bíblia e quiser abrir no livro de Esther, fica antes de Salmos. Esther 2:7, que diz: Mordecai tinha uma prima, jovem e muito bonita, por nome Hadassa, também chamada Esther. O pai e a mãe de Esther haviam morrido, e Mordecai trouxe a menina para sua casa para ser criada como se fosse sua filha. Esther, ela não tinha pai e mãe, ela ficou órfã muito cedo, e ela foi criada pelo seu primo Mardoqueu. Esther, ela vivia na cidade de Suzã, era judia, vivia numa condição de escrava, um povo exilado. E se a gente for pensar na situação de Esther, em tudo que ela tinha em volta dela, ela não pensaria que ela poderia viver algo bom no futuro. Ela poderia reclamar, se questionar por ter perdido os pais, por viver sob a liderança de um primo, ou por viver numa condição muito simples, não pensar que poderia viver algo maior. Mas Esther, ela não ficou presa à sua condição. Repete comigo: não ficar presa à sua condição. Que possamos aprender com Esther a não olhar para a nossa condição, não olhar para onde para a situação que você vive hoje, entre tantas dificuldades que nós encontramos no caminho, que nós não possamos ficar apenas focados nessas dificuldades, mas que possamos enxergar as maravilhas que o Senhor prepara para nós no futuro. O segundo aprendizado que eu tenho com Esther é obedecer e confiar. Esther 2:10 diz: Esther não contou a ninguém a que povo ele pertencia, e nem a origem de sua família, conforme as instruções de Mordecai. Quando Esther ela foi convocada para participar daquele concurso de beleza para o rei, seu primo Mordecai disse para Esther não falar de onde ela via, não contar que ela era uma moça judia. E Esther, ela obedeceu a palavra do seu primo. Já em Esther 4:12-14, quando Mordecai recebeu o recado de Esther, mandou esta resposta a ela: Você pensa que pode escapar porque mora aí no palácio quando todos os outros judeus forem mortos? Se você ficar calada numa ocasião como essa, o socorro e o livramento virão de outra parte para os judeus. Mas você e os parentes do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para uma ocasião como esta que você foi escolhida como rainha. Naquela época, houve um decreto de Amã, que era o braço direito do rei, onde ele queria exterminar todos os judeus. E Amã, ele avisou a Esther sobre aquela situação e falou: Ei, Esther, você precisa fazer alguma coisa. Será que você não está aí? Será que você não chegou à condição de rainha para salvar o seu povo? Eu, ainda muito jovem, tinha um grande sonho, que era de me tornar modelo. Mas eu venho de uma família muito simples. Minha mãe sempre foi vendedora, meu pai motorista de caminhão. E na nossa condição não tinha como os meus pais investirem naquele meu sonho. E em 2018 eu tive uma oportunidade de me tornar Miss Ipatinga. E o próximo passo seria representar a minha cidade no concurso estadual, em Belo Horizonte, Miss Minas Gerais. E eu não tinha dinheiro nenhum para ir para Belo Horizonte, literalmente. Não tinha roupa, não tinha sapato, não tinha maquiagem, não tinha vestido de gala, não tinha nada. E então eu decidi criar uma rifa e vender
rifa. Falei, eu vou vender rifa aí para levantar um dinheirinho para me ajudar a chegar até lá. E eu lembro que a minha mãe, ela abraçou o meu sonho. Ela deixava de almoçar no horário de trabalho dela para sair comigo nas ruas do centro para a gente vender rifas juntas. Ela abdicava a mão de coisas que eram boas para ela para sonhar o meu sonho comigo. E quando eu me recordo disso, eu também me emociono. Porque a minha mãe, ela foi levantada por Deus para sonhar esse sonho comigo. E Deus fala para você nessa noite que Ele vai levantar pessoas para sonhar os seus sonhos com você. Deus vai levantar pessoas para sonhar os seus sonhos com você. Que você não olhe para a sua condição, para o que você tem hoje, para o que você vive hoje. Antes desse sonho nascer no seu coração, ele nasceu lá no céu. E os projetos e planos que Deus tem para nós, eles não são em vão. Quando Ele promete, Ele cumpre. Não é no nosso tempo, não é na nossa hora, mas é na hora que Ele prepara para a gente. Terceiro ensinamento de Esther, se desprender do passado. Esther, ela, quando estava dentro do palácio, ela não olhou para trás. Esther, ela não olhou para a condição que ela vivia. Esther, ela confiou, ela teve fé, ela se entregou ao Senhor e ela olhou para frente. E o que eu aprendo com Esther? Tem momentos da nossa vida que a gente não pode mais olhar para trás. Ficar presa às coisas que passaram não vão deixar você chegar lá na frente. E nesta noite, Deus te chama para olhar para as maravilhas que Ele tem para você no futuro. Ele te chama para você parar de olhar para o que você viveu lá atrás, as mágoas, as raízes de amargura. Para você sair de Mara e começar a caminhar para Elim. Porque quando você para de olhar para o que passou, para o que está lá atrás, você começa a focar no que está na sua frente. E quando você foca no que está na sua frente, você cria coragem, fé, você confia. E é isso que Deus quer para você nessa noite. Que você confie nas promessas que Ele tem para você. Obedecer e confiar. Se desprender do passado. Quarto ensinamento de Esther, buscar refúgio no Senhor. Esther 4,16 diz: vá e reúna todos os judeus de Suzã. Façam jejum por minha causa. Não comam e nem bebam nada durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas vamos fazer o mesmo. E depois, ainda que seja contra a lei, irei ao rei. E se eu tiver de morrer, eu morrerei. Naquela época, ninguém, absolutamente ninguém, nem a rainha, poderia se chegar ao rei. E caso o fizesse, haveriam apenas 2 possibilidades. A primeira, a morte. Se você chegasse até o rei sem ser convocado, você poderia ser morto. Ou, se o rei estendesse o cetro até você, você poderia pedir até metade das terras do reino dele. E Esther, ela buscou refúgio no Senhor. O que Esther fez? Ela jejuou durante 3 dias e 3 noites com o seu povo. Quando, no ano de 2019, voltando em 2018, enquanto Miss Minas Gerais, eu fui para Belo Horizonte, eu participei do concurso, eu consegui arrecadar o dinheiro e eu ganhei aquele concurso. E foi uma emoção muito grande. Na época, meu avô foi parar no hospital, que ele falou: meu Deus, eu nunca achei que eu ia ter uma neta Miss. E foi um momento muito emocionante para todos. O próximo passo foi o concurso nacional. Fui para o Miss Brasil, não ganhei, fiquei no top 15. E no ano seguinte, 2019, eu recebi um convite do Estado do Espírito Santo para representá-lo no Miss Brasil. E quando eu recebi esse convite, eu me questionei por que o Estado do Espírito Santo se chama Espírito Santo. Alguém já parou para pensar nisso aqui? Ou era só eu? E enquanto eu estava dentro do confinamento, eu fiz um jejum.
Eu fiquei durante todos os dias sem comer carne e sem comer doce. E dentro do confinamento do concurso, eu vivi uma grande experiência com o Senhor. E eu me recordo que, faltando um dia para a final do concurso, eu recebi uma mensagem de uma moça que era do Ministério de Boas-Vindas, da igreja que eu frequentava. Ela falou: Elis, você foi no culto dia tal, eu te abracei, eu senti tão forte a presença do Espírito Santo em você. E eu quero te dizer que você não está aí por um acaso. Você não está carregando essa faixa no peito por um acaso. Foi Deus que te preparou para esse momento, para que você carregasse o nome dEle, glorificasse, exaltasse o nome dEle. E através da sua vida, Deus vai te levantar para falar com muitas pessoas. E aquele dia, quando eu recebi aquela mensagem, foi algo muito emocionante, porque Deus falou para mim qual era o meu propósito. Chegou o dia da final do concurso, eram 27 candidatas, se eu não estou enganada, e eu fui sendo convocada para as próximas fases. E naquele dia eu conheci a paz que excede todo o entendimento. Paz que eu só ouvia falar dela, mas eu ainda não tinha vivido uma experiência. Eu vivia com o trauma do concurso de 2018, porque eu dei uma resposta no top 15. Me perguntaram qual era o maior tesouro do meu estado, eu respondi que era a receita do pão de queijo. Eu quis ser engraçada, divertida, mas não colou. E aí as pessoas começaram a me criticar na internet, me apelidaram de Miss Pão de Queijo, e na época eu fiquei muito chateada com aquilo. E quando eu fui para o concurso no ano seguinte, eu falei: Deus, eu não quero passar por isso de novo. E Deus, Ele fala, olhando para o que eu vivi, Deus ministra muito no meu coração, que ao longo da nossa caminhada terão pessoas que vão tentar nos parar, que vão jogar pedras em você, que vão fazer o impossível para parar o seu propósito. Mas Deus, Ele te recorda que você está muito ocupada fazendo a obra dEle. E você não tem tempo para se preocupar com o que as pessoas tentam fazer para te parar. E assim foi com Esther. A mãe, ele fez de tudo para parar o projeto dela, o propósito dela. Mas ela ficou focada no que ela foi chamada para ser, no que ela foi chamada para fazer. Na final do Miss Brasil, eu fui sendo classificado top 15, top 10, top 5, até que eu fui para o top 2. E eu lembro que era uma bancada de jurados, eram 15 jurados sentados na minha frente. E para a honra e glória do Senhor, eu venci aquele concurso com 14 votos a 1. E a cada voto que os jurados falavam, o nome Miss Espírito Santo era falado naquele momento. E o tempo todo o Espírito Santo, ele ministrava o meu coração, ele estava presente ali naquele momento. E eu aprendo com Esther que há momentos que nós precisamos buscar refúgio no Senhor. Tem momentos da sua vida que você não vai saber o que fazer. Assim como Esther não sabia, ela precisava ir até o rei, dar um jeito de mudar a sua história. Mas o que ela tinha que fazer? Ela não sabia. Foi quando Esther levantou um jejum, um clamor durante 3 dias. E Deus te diz nessa noite, para você levantar um clamor junto a Ele. Porque o que você precisa, a resposta para o que você quer, Deus vai te dar. Mas você precisa buscar. Não é só pedir às pessoas para orarem por você. Ah, irmã, ora para mim. Ou pastor, ora para mim. Eles vão orar por você, sim, sempre. Mas Deus, Ele quer oração vinda de você. Não se esqueça disso. Se entregue a Ele, tire um tempo para Ele, porque Ele contempla cada caminhar seu. Quando você ajoelha no seu quarto às 3 horas da manhã para buscar o Senhor, Ele está ouvindo as suas orações. Quando você está sozinha no seu quarto chorando, falando: meu Deus, o que eu preciso fazer? Ele colhe as suas lágrimas. E Ele te dá direcionamento. E assim foi com Esther. Porque o 5º ensinamento que eu tenho com ela é a coragem. Esther 5:1-4 diz: 3 dias depois, Esther vestiu seus vestidos reais e entrou no pátio interior do palácio do rei, que ficava bem em frente ao salão real. O rei estava sentado no trono, e quando ele viu a rainha Esther ali no pátio, teve a boa vontade para com ela.
estendeu o cetro de ouro que tinha em sua mão e mandou que ela aproximasse. Esther se aproximou e com a mão tocou a ponta do cetro. Então o rei perguntou a ela: o que deseja, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Eu atenderei mesmo que peça metade do meu reino. É isso que Deus faz quando você busca Ele. Ele estende o cetro para você, Ele te responde, Ele traz a solução, Ele traz para o seu coração aquilo que você precisa. Você só precisa ter coragem, assim como Esther teve. Ela teve a coragem de jejuar e ir ao encontro do rei, mesmo que aquilo custasse a própria vida. Mas ela não se preocupou com as coisas do seu passado. Ela focou no seu propósito. Ela se dedicou àquilo que Deus tinha chamado ela para fazer. E ela assim o fez. E a partir daí, quem tiver curiosidade de ler esse livro, que é lindo, são só 10 capítulos, vocês vão ver as maravilhas que Deus fez através da vida de Esther. E eu aprendo 3 virtudes com esta mulher: a humildade, a coragem e a sabedoria. E nesta noite, Deus levanta mulheres como Esther para liderar, para serem corajosas, para serem humildes, para terem sabedoria. Sabedoria e discernimento para passar por qualquer momento na vida. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja no seu ministério. Nessa noite, Deus ele te capacita, Deus ele te unge, Deus ele traz para o seu coração aquilo que faltava. Às vezes você se sentia com medo de fazer algo, medo de avançar, mas Deus te diz hoje: ei, minha filha, tenha coragem, porque eu sou contigo. Deus é fiel para realizar sonhos. Assim como Deus tirou Esther da condição que ela vivia e a tornou rainha, Deus ele não olha para a sua condição hoje. Deus ele tem um chamado para você. E Ele quer levantar mulheres como vocês que estão aqui para viver um grande chamado e um grande propósito na vida dele. Deus é fiel para realizar sonhos, os seus maiores sonhos. Assim como Deus realizou o meu sonho. Eu que não tinha nada, gente, eu não tinha um sapato, um batom para passar na boca para ir para o concurso, para desfilar. Mas eu tinha fé. E em momento algum eu esqueci dos princípios. Em momento algum eu me esqueci das promessas. E é isso que nós precisamos fazer. Jamais se esquecer das promessas que Deus tem para nós. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos, curvassem a sua cabeça. Queria chamar você para louvar, Andressa. E eu gostaria que você pensasse um sonho. Não importa quantos anos você tem, se você é muito jovem, se você já está de maior idade. Um sonho que você tem, que ainda não se realizou. Essa noite Deus restaura sonhos neste lugar. Essa noite Deus te chama para sonhar novamente. Você que já não sonhava mais. Deus ele quer te chamar para sonhar mais uma vez. Deus ele quer te chamar para sonhar mais uma vez. E Ele quer te dizer que vai realizar os seus maiores sonhos. Aleluia, Senhor Jesus. Comece a orar aí no seu lugar. Fala com Deus. Conversa com Deus nesse momento. Fala com Ele os sonhos do seu coração.
Ele é contigo em todos os momentos. Glória a Deus. Essa é uma noite de cura interior. Deus está curando o seu coração. Deus está trazendo vida aos seus sonhos que não tinham mais vida. Nessa noite Deus te ensina a ser forte mais uma vez. Você que pensava que estava fraca, nesta noite Deus te fortalece. Nesta noite Ele restaura os seus sonhos. E nesta noite Ele te diz: ei, você não está sozinha, porque eu sou teu Deus e eu estou contigo. Glórias a Deus. Obrigada. Diga assim: eu viverei os mistérios de Esther. Aponta para o telão. Qual que é o primeiro mistério? Qual que é o segundo mistério? Qual que é o terceiro? O quarto? O quinto? Essas 5 virtudes já está liberada sobre a sua vida. Amém? Você toma posse? Pega o seu telefone para você tirar uma foto, para você não esquecer. E nós vamos ungir vocês agora, abençoando, declarando que essas 5 virtudes estão liberadas sobre a sua vida, no nome de Jesus. Tanto os homens quanto as mulheres, vocês não ficarão presos na condição, vocês vão obedecer e confiar, vocês irão se desprender do passado, vocês irão buscar refúgio no Senhor, e a coragem do Senhor, ela já está sobre a sua vida. Você crê?
no nome de Jesus.